Olá, eu sou o Luiz Maia e você está ouvindo A Síntese, a sua revista semanal de podcasts internacionais com foco em tendências e cenários futuros, que é realizada na parceria entre o LID Pernambuco e a UFRPE. Toda semana, a gente analisa conteúdos editados mundo afora e seleciona aqueles que nos proporcionam mais e melhores perspectivas. Neste 7º episódio, escolhemos conteúdos que se relacionam com os papéis e os desafios dos chamados organismos multilaterais, neste século XXI. São organizações como a OMS, a OMC, a própria OCDE, que são muito criticadas, muitas vezes mal compreendidas e cada vez mais indispensáveis. De cara, a gente aproveita para divulgar mais um podcast muito legal da BBC, chamado Business Matters. No episódio de poucos dias atrás, eles falam do acordo internacional mais recente, fechado na Organização Mundial do Comércio e que talvez tenha ganhado menos repercussão na mídia do que merecia. Vamos ver. Na sequência, a gente vai conhecer um podcast editado pelas Nações Unidas sobre o tema Ocean Literacy, questão importantíssima nas próximas décadas, e não só para quem, como eu, vive em cidades como Recife, essa bela e vulnerável capital de Pernambuco. E por fim, a gente apresenta um podcast preparado pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, onde o assunto é a regulação da inteligência artificial, assunto quentíssimo e que está em discussão no Parlamento Europeu neste momento. Bora começar? Vamos embora! O título do podcast Business Matters tem duplo sentido em inglês. Ele poderia ser traduzido como assuntos de negócios ou algo como os negócios importam. O podcast tem uma proposta muito legal de convidar pessoas bem informadas, falando de diferentes partes do planeta, para reagirem e darem suas opiniões, suas impressões sobre 4 ou 5 reportagens curtinhas, mas sempre muito bem editadas. Na semana passada, uma das reportagens era sobre um acordo que vinha sendo negociado há décadas na Organização Mundial do Comércio. Um acordo sobre a concessão de subsídios mundo afora para a indústria da pesca, um setor muito complicado, em que ainda se observam muitas formas de comportamento predatório, de trajetória claramente insustentável. Foram décadas para se estabelecer limites ainda modestos, a concessão de benefícios para certas empresas que operam ilegalmente em áreas de outros países, que utilizam equipamentos já proibidos em quase todo canto e que não respeitam parâmetros mínimos para a própria reposição dos cardumes. Bom, isso nos dá uma medida tanto dos desafios adiante para essas organizações, num cenário de imensos conflitos internacionais, como também na dificuldade em avançar na construção de consensos, mesmo quando todos enxergam claramente que vamos caminhando rumo ao esgotamento de um recurso comum. É a tragédia dos recursos comuns em escala global. O podcast UN News, ou Notícias da ONU, ainda parece estar dando seus primeiros passos no que diz respeito à preparação de conteúdos ágeis, editados mesmo para prender a atenção do ouvinte. Mas as pautas que eles trazem, bom, elas não poderiam ser mais importantes do que já são. No início dessa semana, eles vieram com a temática sobre Ocean Literacy, uma expressão que poderia ser traduzida como letramento ou alfabetização sobre os oceanos. Mas fica logo bem claro que o problema não é apenas desconhecermos o papel dos oceanos na saúde e até na prosperidade das sociedades modernas. Ou mesmo ignorarmos seu aquecimento, a acidificação, a contaminação por microplásticos. O ponto principal é que as pessoas precisam desenvolver habilidades e atitudes no dia a dia mesmo que sejam mais conscientes da nossa relação com aquele que é, sem qualquer sombra de dúvida, o maior ativo ambiental e o maior prestador de serviços para a humanidade. Afinal de contas, mais de 50% do oxigênio que respeitamos vem dos oceanos. Enfim, é previsível que iniciativas como a chamada Década Oceânica da ONU ganhem bem mais atenção da mídia e das principais lideranças mundiais nos próximos anos. Ainda bem, né? Porque essa é uma agenda que tem tudo para fortalecer uma visão de desenvolvimento sustentável em países como o nosso. Tão rico e tão descuidado com seus recursos hídricos, com suas praias, com seu potencial turístico. Será que assim a ficha vai cair? O terceiro podcast que selecionamos, publicado com o nome genérico de OECD Podcasts, é até relativamente antigo.
Ele vem sendo editado semanalmente desde 2017. E a proposta é sempre uma entrevista curta, de 15 minutinhos, com um especialista em temas de relevância internacional. No episódio The Artificial Intelligence Act, que em português poderia ser a legislação da inteligência artificial, eles recebem duas especialistas, uma de Portugal e outra da Holanda, no tema em discussão pelo Parlamento Europeu, qual seja o estabelecimento de uma base normativa comum sobre inteligência artificial para os países membros da União Europeia. É um trabalho importantíssimo, não só porque se trata de uma tecnologia na qual se depositam muitas expectativas positivas, mas que também porque envolve riscos seríssimos de violação de direitos e valores fundamentais, como a equidade e a privacidade. Um dos destaques que as especialistas trazem é uma espécie de tipologia de riscos, com categorias de riscos ligados a aspectos e contextos bem específicos da utilização da inteligência artificial. Passam pelo comércio, pela educação, pela saúde, claro, mas consideram ainda áreas como a tributação, a segurança pública e o próprio funcionamento da justiça. Enfim, não dá para negar. A transformação digital e a emergência da inteligência artificial, elas constituem juntas uma mudança paradigmática no funcionamento das sociedades. E nossos arcabouços jurídicos, por mais que tentemos ajustar, eles vão ficando completamente obsoletos e numa velocidade inédita. Você acaba de ouvir o podcast A Síntese, uma iniciativa do LIDE Pernambuco em parceria com a UFRPE, através do seu Núcleo Econômico Integrado. Todos os podcasts de que falamos aqui estão lá na nossa playlist no Spotify, para quem quiser conhecê-los, ao mesmo tempo que exercita um pouco a sua compreensão de conteúdos em inglês, francês ou espanhol. Este nosso episódio editou legalmente músicas obtidas junto aos portais Pixabay e Free Music Archive, incluindo as composições Chill Funk Theme, da Underground, In the Cave, da Les FM, Stormy Blues, de Arne Huseby, Sunday Groove, de Michael Cobrin, e neste momento você está ouvindo a música Rock Me Better, também da banda Les FM. Vale registrar que a Síntese é uma iniciativa voltada a promover o diálogo e a reflexão, com base em traduções livres de conteúdos originais em língua estrangeira. Sendo assim, nossas interpretações podem conter pequenas imprecisões aqui e ali e não devem ser interpretadas como recomendações de investimento. Fique ligado e compartilhe!